De novo. Olá, tudo bem? Aqui sou eu, José Luiz Reck, seu servo, o Reck, tá? O mano tá comigo aqui, ó. Sim, o man irá de moto. Mas eu tô aqui no meu escritório fazendo um vídeo, né? E um vídeo desafiador para todos os evangélicos, todos os ateus, todos os católicos, enfim, os espíritas, os umbandistas, os candomblessistas, não importa a religião, importa que é um desafio que eu vou dar R$1.000, R$1.000 para você, se você provar que eu estou errado no que eu vou dizer aqui hoje. Eu vou revelar a maior verdade bíblica que está contida neste livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Esta é a maior verdade bíblica que será revelada, que ela é revelada, só que as pessoas leem e não entendem, as pessoas leem e às vezes não conseguem extrair a verdade. Então eu vou tentar fazer isso aqui através dos versos que eu separei. Vamos lá. Gênesis 1, versículo 1. No princípio Deus criou o céu, a terra, o mar, a fauna e flora. Tudo foi criado no princípio, na primeira semana da criação. Deus criou a luz, Deus separou a terra da água, Deus criou a fauna, Deus criou a flora e depois, né, com a mão dele, ele fez o homem. Ele pegou fez um boneco de barro com as mãos dele, né, e fez o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma existente. Então, quem criou tudo foi Deus, não é isso? Deus criou tudo. Concordo com você? Você concorda comigo? Então, tudo certo. Agora vamos ler João, livro de João, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Quem é Deus? É o Deus Pai Eterno. Então nós temos aqui agora, no versículo 1 de João 3, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus Cristo, o Verbo. E sem Ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Então Deus estava ali criando o céu, a terra, mares, fauna e flora. E Jesus Cristo estava junto. É a Bíblia que está falando aqui. A Bíblia está falando isso. A Bíblia não mente, não pode mentir, não pode existir uma contradição. Tá? Tem que ser tudo concordando, tem que ter uma concordância do começo ao fim. Então nós podemos dizer que Deus é um só, né? Deus e Jesus é uma pessoa só. Podemos dizer isso? Eu vou além. Deus, Jesus e o Espírito Santo são três deuses que representam um só, um só. Quando você fala Deus, você está falando de Jesus e Espírito. Quando você fala Jesus, você está falando do Espírito Santo e de Deus. E quando você fala com o Espírito Santo e Deus, você está falando com Jesus e Deus. Todos são um só. Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus diz para Moisés: eu sou, me enviou a vocês. Então, o nome de Deus, lá quando Deus enviou Moisés para livrar o povo do Egito, Deus falou assim: eu sou, enviou vocês. Então, quem é eu sou? Eu sou é Deus, é o nome dado a Deus. Ninguém tem esse nome. Eu sou é nome de Deus, tá? Então, tá lá. Mas aí, se você vai em João 8, versículo 24, Jesus diz: se não credes que eu sou, morrereis dos vossos pecados. João, capítulo 8, versículo 24. Jesus diz: se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Lê lá, dá um pause e vai lá e lê na Bíblia lá, o versículo. Então, quando Deus fala eu sou, é o nome dele. E quando Jesus fala eu sou, é o nome de Deus. E o nome de Deus e Jesus é o mesmo. Eles são duas pessoas numa única pessoa. Tá? João 8,58, como é que diz ali? Ó? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes que Abrão existisse, eu sou. João 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é eu sou? Eu sou é Deus, eu sou é Jesus, eu sou.
é uma palavra forte, uma palavra maravilhosa que revela Deus. Agora, João 14:9 disse Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então veja bem, lá em 14 de João, versículo 9, Deus diz: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e você vem e diz que para eu revelar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então confirma que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Tá? Não dá para você separar, falar, não, Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Não dá para você falar, Deus é o Deus do Antigo Testamento e Jesus é o Deus do Novo Testamento. Você não pode fazer isso, você está pecando, você está falando uma besteira, você está falando uma coisa que não está na Bíblia. Tá? Portanto, Deus e Jesus são a mesma pessoa. E sempre será, sempre será. Jesus é a parte que se fez carne para morar entre nós. Jesus veio para provar que Satanás estava errado quando disse que é impossível guardar a lei de Deus. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Então Deus, ninguém pode ver Deus. Se alguém ver Deus, é exterminado na hora, porque ele é muita glória, né? Moisés viu Deus entre a fresta de duas pedras, assim mesmo Deus passou, colocou a mão, e quando ele estava lá adiante, ele tirou a mão e Moisés viu a parte de trás, sabe, o finalzinho da parte de trás das costas. E quando ele desceu, o povo via ele iluminado, como se fosse fluorescente. Tanta glória de Deus que bateu nele que ele ficou fluorescente. Tá? Então é isso aí, Deus e Jesus é a mesma pessoa. Bom, e para ser Deus, precisa ser uma pessoa sem pecado, né? Não pode haver pecado em Deus. Deus não pode mentir. Se Deus mentir, ele não é mais Deus. Porque Deus, ele é pureza, ele é justiça, ele é amor, ele é o Todo-Poderoso. E ele falou, quem pecar morrerá. Se ele pecar, ele deixa de ser Deus. Então não tem nenhum tipo de pecado nele, tá? Malaquias 3:6 fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. E lá em Tiago 1:17 fala, em Deus não pode existir variação ou sombra de variação. Ou seja, em Deus não muda, Deus não tem nem variação, nem sombra de variação. Desculpa, eu queria ouvir aqui o ponto. Não existe mudança na lei de Deus. Deus, quando ele fala uma coisa, é eterna. Tá? A Bíblia afirma que Deus não muda e nem altera as suas palavras. Tá? Por exemplo, a primeira aliança. Qual foi a primeira aliança que Deus fez com o seu povo? Sangue dos animais puros e perfeitos simbolizava Jesus Cristo. Então, quando o povo no Antigo Testamento pecava, ele tinha que pegar o melhor animal, o melhor ovelha, o melhor boi, o melhor animal, o mais perfeito, o mais puro, o mais íntegro. E o que ele mais amava, ele tinha que sacrificar. Tá? E aquele sangue era o sangue que expiava o pecado, ou seja, buscava o perdão dos pecados naquele sangue. Aquele sangue era da primeira aliança e aquele sangue representava o sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio e rasgou o véu de cima a baixo lá no Santo do Santíssimo, ele eliminou aquela aliança antiga e passou a ser a nova aliança. Mudou a aliança? Não, a aliança não mudou, é a mesma. Continua sendo pagar os pecados com a morte, com sangue. Só que agora você não precisa pagar mais pecado com sangue de animais, porque Jesus se fez homem e ele sem pecado morreu pelos nossos pecados. Então você aceita Jesus e o sangue de Jesus perdoa os seus pecados, te dá o perdão. Assim como o sangue da ovelhinha te perdoava no Antigo Testamento, que representava a ovelha singela, pura, que era Jesus Cristo. Então o antitipo encontrou-se com o tipo. Continua sendo o sangue que perdoa o pecado. O salário do pecado é a morte. Antes os animais, agora Cristo, o sangue de Cristo que nos perdoa dos nossos pecados. Tá bom? Então quer dizer, Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento não mudou, é o mesmo. Mudou porque antes era uma simbologia e agora é o Cristo real. O Cristo real paga os nossos pecados. Né? A gente aceita Jesus Cristo e o sangue dele nos purifica do pecado. Tá bom, vamos seguir em frente? Já sabemos agora que Deus é um só, que Deus não mente, né? Deixa eu ver aqui. Está escrito aqui em 1 Reis 11:38. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é feito, o que é reto
aos meus olhos e guardares os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu serei contigo. 1 Reis 11:38, Deus está falando, se você fizer tudo que é reto aos meus olhos e guardar os meus mandamentos, eu serei contigo. Sabe o que ele está falando aqui? Para você guardar os mandamentos de Deus. Ele está falando isso. Agora em João 14:21, já no Novo Testamento, Jesus Cristo fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Jesus está falando de outros mandamentos? Tem algum mandamento que Jesus deu que não está no Velho Testamento? Eu desconheço. Está falando aqui que são os mesmos mandamentos. Então, se aquele que tem os meus mandamentos e guarda esses mandamentos é o que me ama. Jesus e Deus é um só, não mudou, ele é o mesmo. Só que Deus está no céu dos céus e Jesus veio habitar entre nós. E Jesus fala em nome do Deus que está no céu dos céus, que é ele mesmo, quem o ama, guarda os seus mandamentos. Lá em João 14:15 fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você guarda os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus. 1 João 2:3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. De novo, Jesus pedindo para guardar os seus mandamentos. João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus estatutos. Os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, versículo 3. Os seus mandamentos não lhes serão pesados. Bom, então eu tenho aqui Deus falando no Antigo Testamento que a gente deve guardar os mandamentos, e eu vejo Jesus falando dos mesmos mandamentos. Agora, quais são esses mandamentos? Será que Deus deu um mandamento que ele foi abolido? Eu não sei, eu desconheço. Eu não tenho nem na Bíblia nenhuma palavra que diz que o mandamento de Deus foi abolido. Eu tenho Deus, Deus, Jesus Cristo falando, você tem que guardar os meus mandamentos. E se Deus é o eu sou, e Deus é o eu sou, e Jesus é o sou, eles são uma mesma pessoa. Então se o mandamento é de Deus, é o mandamento de Jesus também. Lá em Êxodo 31:18, ele fala assim, e deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Sabe o que é isso? Essas são as tábuas dos 10 mandamentos de Deus. Foi dado a Moisés no Monte Sinai. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Que as pessoas falam que não tem que guardar mandamentos de Deus. Mas Jesus pede em tantas passagens. Eu poderia falar aqui de 50 passagens, mas vai ficar muito longo o vídeo. Então eu separei algumas para dizer que Deus pede, que Jesus pede. E que o Espírito Santo fala também na sua orelha para você guardar os mandamentos de Deus. Mas agora tem um versículo aqui que ele é radical, ele é bravo e forte. Olha só, Marcos 7:9. Jesus dizia, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7:9. Evangélicos, católicos, Papa, estou falando com você, João, nem sei se é João ou se é Geraldo, eu não sei seu nome, mas você é o Papa, está aqui, Marcos 7:9. Jesus dizia, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O que é tradição? Tradição é aquilo que teu pai fazia, que teu avô fazia, que teu bisavô fazia. Tradição é o que o anticristo fez com a lei de Deus. O anticristo fez com a lei de Deus. Ele mudou. Ele pegou a lei de Deus e mudou. Mudou 2 versículos, eliminou um e alterou o outro. Ele fez uma ruaça na lei de Deus. E aí virou os 10 mandamentos do Papa. Então, olha só. E ele obrigava as pessoas, sob pena de morte, a guardar aqueles mandamentos. E durante 1500 anos o pessoal tem guardado esses mandamentos. O meu avô guardava, minha mãe guardava, meu pai guardava, meu bisavô guardava. Até eu guardava, até conhecer a verdade. Quando eu conheci a verdade, eu fui liberto. Hoje eu não guardo mais. Então está aqui, Marcos 7:9. Jesus dizia, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O que é tradição? É o que você faz porque seu pai fazia. Isso é tradição. Tá? E aqui, 1 João 2,4 fala, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não sei o que estou falando. João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço Jesus Cristo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e não está nele a verdade. Então olha só quanta gente seguindo igrejas, placa de igrejas,
doutrinas de igrejas e indo, eu vou falar, né? Desculpa, indo para morrer no fogo, para morrer. Porque se Jesus fala, quem me ama guarda os meus mandamentos, e quem me diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos, ele é mentiroso, não tem verdade nele. Se não tem verdade nele, como é que ele vai habitar no céu? Falando mentira. Quem é o pai da mentira? É o Satanás. Então é muito complicado isso aqui, é muito difícil. Quer dizer, é muito fácil, mas é difícil as pessoas entenderem. Eu não sei porque as pessoas relutam em dizer que está errado, que não tem nada a ver, que mudou, que Jesus é paz e amor, que agora Jesus me salva, eu posso praticar todos os pecados que Jesus me salva, não tem mais lei, agora eu posso estuprar, posso roubar, posso matar, eu posso cobiçar, Deus é amor. Não existe isso, Deus é justiça e Deus é amor e justiça. Deus quer salvar todos, não quer perder nenhum. Deus deu a sua vida para salvar a todos. Ele fala 50 vezes, quem me ama guarda os meus mandamentos. E as pessoas insistem em bater naquela tecla. Não, 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 não. Esse é o meu pedido. Eu quero que vocês, por favor, me digam que eu estou errado. Porque eu tento guardar os mandamentos de Deus. Se eu errar é assim, ó, eu pego uma flecha e miro na mosca. E acerto na terceira linha. Eu errei, eu pequei porque era na mosca, eu acertei a terceira linha. Mas eu tentei fazer a coisa certa. Se eu fiz um pouco errado, mas eu tentei fazer a coisa certa. Agora, quem fala assim, ó, os mandamentos foi pregado na cruz, não precisa guardar mais, ele pega a flecha e atira para trás, atira para cima, atira para o chão, não atira no alvo. Ou seja, propositadamente ele faz coisa contrária ao que Deus pede. E esses são os caras que vão cair aqui, ó. Jesus dizia, bem invalidais os mandamentos de Deus para guardares a vossa tradição. E o final será trágico. Bom, não quero pôr medo em ninguém, eu quero alertar. Essa é a minha mensagem, tá? Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só. Eles são três, mas eles são três, mas representam um único Deus de formas diferentes, né? É um único Deus de formas diferentes. Os mandamentos de Jesus Cristo são os mesmos mandamentos de Deus. Jesus Cristo não deu novos mandamentos. Quando ele fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas, então você vê lá, dos 10 mandamentos, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Está em cima das outras coisas. Depois vem o quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo. Sobre todas as coisas. Sobre os 6 está o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois os de baixo, que seriam 6, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então a lei de Deus é dividida, primeira parte para Deus, segunda parte virada para as pessoas. Jesus sintetizou, todo mundo conhecia a lei de Deus naquela época lá. Não existia ainda o mandamento do Papa, não existia nem o Papa ainda quando Jesus viveu. O Papa ele veio a existir depois de mais de 200 anos depois da morte de Cristo. Entendeu? Então todos sabiam qual eram os 10 mandamentos que era para Deus e os 6 que eram para o próximo. Então é isso. Quer ser salvo? Conversa comigo, vem, vamos bater papo, vamos conversar, vamos discutir, vamos procurar aqui as passagens para ver se eu estou errado. E se provar que eu estou errado aqui na palavra de Deus, R$1.000 na sua mão, combinado? Deus abençoe, tá? Esse é o filme da semana, vai com Deus.